Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, iniciando aqui o capítulo 7º do Evangelho de São João, nós vemos que aquilo que antes era uma polêmica com os judeus, no capítulo 5, agora já se torna uma perseguição acirrada. O Evangelho começa a falar claramente dos judeus que querem matar Jesus. E Jesus se esconde. Se esconde não porque ele é um covarde, mas se esconde exatamente porque ele quer, antes de cumprir a sua missão, morrendo na cruz, deixar a sua mensagem e pregar, sim, dizer a sua verdadeira identidade para que nós creiamos. E esta é a mensagem deste Evangelho. O Evangelho quer nos dizer quem é Jesus a partir da sua origem. Veja, o Evangelho de São João, ele começa com o primeiro capítulo, prólogo, onde claramente a origem de Cristo é dita de uma forma que é difícil dizê-la de forma mais explícita. Ele é a palavra eterna, ele é o Filho do Pai que existe desde toda a eternidade. E esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Este é o prólogo que culmina com o seu último versículo, versículo 18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, aquele que está voltado para a intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Veja só, aqui está a realidade. Ele vem do Pai, ele está com o Pai, ele está voltado para o seio do Pai, na intimidade do Pai lá no céu. E agora, ele veio de lá para nos dar a conhecer. Isto é uma realidade que constantemente é martelada pelo Evangelho de São João. A origem de Cristo. Ele não é um ser humano que, refletindo, buscando a Deus, finalmente encontrou Deus. Não. Ele é o próprio Filho unigênito que veio para nos dar testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele viveu, daquilo que ele sabe por direto conhecimento. No Antigo Testamento havia uma profecia que dizia que viria um profeta. Moisés, quando ele morreu, ele era um ser humano privilegiado, extraordinário, eleito, ele foi escolhido por Deus para ter uma experiência de Deus como que direta. Mas mesmo assim a experiência de Moisés, por mais direta e extraordinária que tenha sido, não era uma experiência face a face. Moisés, para experimentar Deus, ele teve que entrar numa caverna, ficar olhando para o fundo da caverna. Quando Deus passou, tirou a mão, o reflexo reverberou no fundo da caverna, ricocheteou no rosto de Moisés e Moisés então ficou iluminado. É toda uma geografia confusa para dizer o seguinte: o máximo que um ser humano tinha conseguido foi o que Moisés conseguiu. No fim da vida de Moisés, a profecia diz: enviarei um profeta como Moisés. E o povo de Israel esperava esse profeta. Esse profeta que ninguém sabia de onde viria, mas ele viria. Pois bem, Jesus realiza essa profecia superabundantemente. Ele é muito mais do que o profeta esperado. Ele é o Filho que viu Deus face a face e veio nos contar e revelar. Vejam, ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo Moisés. Mas nós estamos diante daquele que viu a Deus porque ele é o Filho unigênito e ele vem para nos revelar o Pai. A palavra que é usada ali no prólogo de São João, capítulo 1, versículo 18, é exegesato. Ele é o exegeta do Pai, ele é o intérprete do Pai, ele que nos conta os segredos do Pai. Portanto, o acolhamos. Aqueles que não têm fé querem matá-lo. Aqueles que têm fé acolhem o Cristo. O incômodo Cristo que nos transformará, mas na verdade irá nos iluminar
e nos contar os segredos do Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.